Sabe, geralmente quando a gente pensa em um rompimento muito radical, a primeira imagem que vem à mente é logo uma cena dramática, né? Uhum, total, aquela coisa de filme. Exato. Portas batendo, discussões acaloradas, aquela ruptura barulhenta e inconfundível. Tipo alguém que pede demissão gritando no meio do escritório, jogando os papéis para o alto. Fica muito claro e evidente para todo mundo que uma relação ali terminou, e de uma forma bem drástica. O conflito é totalmente visível, ele é externalizado, todo mundo ao redor percebe o fim de um ciclo e a dor, de certa forma, é colocada ali na mesa para quem quiser ver. Pois é. Mas e quando o rompimento acontece em silêncio absoluto? E se a pessoa, sei lá, simplesmente para de aparecer, deixa de frequentar aquele espaço de convivência, mas na própria cabeça dela a essência fundamental daquela relação continua intacta? Nossa, isso é muito mais complexo. É exatamente nesse território invisível, nessa espécie de êxodo silencioso e muito doloroso, que a gente vai entrar na nossa análise profunda de hoje. Então, boas-vindas a quem nos ouve para mais essa exploração. Hoje, a nossa missão é investigar um fenômeno humano e sociológico impressionante, que são aquelas pessoas que mantêm a fé de forma fervorosa, que continuam crendo, mas decidem abandonar completamente as instituições religiosas, os chamados desigrejados. É um perfil que tem crescido de forma fenomenal nos últimos tempos e, olha, levanta questões fascinantes sobre como o ser humano lida com a decepção institucional. Sim, com certeza. E para dar o contexto a quem está acompanhando a gente, a nossa fonte principal hoje são trechos temáticos e o site promocional oficial de um livro intitulado Desigrejado, escrito pelo pastor Maicon Soares. Os direitos autorais são agora de 2026. Um material super recente. Muito. E antes mesmo da gente entrar no texto e na filosofia do livro, tem um detalhe logístico que me chamou muita atenção sobre como esse material está sendo distribuído. O autor estruturou toda a experiência digital para ter zero atrito. O livro tem só 96 páginas, o que já mostra que é uma leitura direta. Uma leitura rápida, pensada para não assustar, né? Isso. E o site, que foi desenvolvido pela Automática Informática Sites e Sistemas Web, oferece uma experiência gratuita muito completa. A pessoa pode ler online com salvamento automático de progresso, pode baixar em PDF ou comprar o impresso. E tem botões enormes de compartilhamento via WhatsApp. O que é fascinante é que é essa intencionalidade. A barreira para consumir esse conteúdo é quase inexistente, o que nos diz muito sobre quem é o alvo dessa mensagem. Ele quer que chegue nas pessoas de qualquer jeito. Exatamente. O autor sabe que está lidando com um público ferido e muito desconfiado. E o mais interessante na abordagem é o tom adotado logo de cara. O material não se propõe a ser um ataque furioso e amargo às igrejas tradicionais, que é o que muita gente poderia facilmente esperar de um título tão provocativo como o Desigrejado. Sim, a pessoa já espera aquela pedrada, né? Pois é. Só que, ao mesmo tempo, também não é aquele abraço de consolo fácil, não é um tapinha nas costas que justifica e valida o abandono total da comunidade. Muito pelo contrário, ele descreve isso como um caminho rigoroso de volta ao que ele chama de centro. Beleza, vamos desvendar isso. Porque para entender que caminho é esse, para compreender a cura e o que o livro chama de maturidade espiritual, a gente precisa primeiro entender a anatomia dessa dor. Como é que essa coisa toda começa? O prefácio do livro vai direto ao ponto nisso. Sim, a frase de abertura do prefácio já estabelece um peso absurdo para a conversa. O autor diz: há livros que nascem da inspiração e há livros que nascem da necessidade. Fica cristalino que esse livro nasceu dessa necessidade de dizer a verdade. E ele pontua que é com temor, amor e responsabilidade. Não é para lacrar ou buscar fama no meio teológico. Exato, o objetivo não é rebater os críticos de plantão. É um recado íntimo e direto para quem está imerso no que ele diagnostica como uma crise silenciosa. E olha, essa expressão crise silenciosa é o diagnóstico perfeito para a situação. O autor está mirando de forma muito precisa em um grupo específico. São indivíduos que continuam declarando com toda a convicção que creem em Jesus, mas que simplesmente perderam o caminho prático da comunhão. É tipo uma paralisia, né? Privada da pessoa.
A espiritualidade continua existindo de forma muito forte. Mas houve um afastamento absoluto do que o material chama de corpo. Que seria a estrutura coletiva, a convivência. Sabe, lendo sobre essa dinâmica, a gente começa a se perguntar por que o trauma espiritual parece ser muito mais difícil de superar do que, digamos, uma decepção no mercado de trabalho. Ah, sem dúvida. As proporções são outras. Porque se alguém sofre um abuso corporativo, a pessoa odeia o chefe, muda de empresa, xinga no Twitter e segue a vida. Mas o trauma espiritual mistura a falha de um ser humano com o conceito do divino. A decepção com a liderança acaba fazendo com que a pessoa questione a própria estrutura do universo dela. É uma crise de fundação. A base desmorona. E tem uma frase no prefácio que eu achei genial para explicar essa mecânica. O texto diz que essas pessoas continuam carregando a fé, mas, abre aspas, carregam também uma ferida que virou lente. E a lente virou rumo. Nossa, essa progressão é muito poderosa. A ferida, a lente e o rumo. Lendo isso, a analogia que me veio à cabeça imediatamente foi a de alguém que sofre um acidente de carro brutal, muito traumático. A partir daquele dia, essa pessoa passa a olhar para qualquer veículo na rua, seja um ônibus escolar, um carro de passeio ou uma bicicleta, não mais como transporte, mas apenas como máquinas de destruição. A visão dela fica totalmente condicionada por aquele evento. Sim, essa visão distorcida pelo medo é a lente. E o rumo que essa lente acaba ditando é a decisão trágica da pessoa trancar a porta, nunca mais sair de casa e se isolar do mundo, achando que só assim vai estar segura. Faz todo sentido. E se conectarmos isso a um contexto maior, seja estudando a psicologia do trauma ou até a sociologia de grupos, o que a gente vê operando aí é o mecanismo mais clássico de autodefesa. Um instinto de sobrevivência puro. Isso. O isolamento começa com uma preservação perfeitamente lógica em um primeiro momento. A pessoa foi ferida em um ambiente de vulnerabilidade profunda, um lugar que deveria ser seguro. O grande problema, e o cerne do que o Michael Soares tenta endereçar, é quando essa autodefesa aguda, que era para ser temporária, se cristaliza. Vira o estado normal da pessoa. Exatamente. Ela se torna um afastamento crônico de qualquer coletividade. Deixa de ser um curativo para o sangramento imediato e passa a ser a própria identidade dela. E é exatamente nesse ponto que a leitura fica densa. Porque, se a ferida se transformou na lente através da qual a pessoa enxerga todos os grupos religiosos, como é que o leitor tira esses óculos? O material aponta que isso exige um esforço monumental, que é o que o autor chama de maturidade espiritual. O primeiro grande pilar do livro é desconstruir a ideia de usar a própria dor como identidade. E essa é a premissa mais desafiadora do livro inteiro. Como a gente comentou antes, ele recusa oferecer aquele consolo barato, sabe? De passar a mão na cabeça. Isso. A narrativa não diz que o ressentimento perpétuo é um estilo de vida justificável. O autor bate na tecla de que transformar a dor numa identidade fixa é um beco sem saída. E analisando os comentários das fontes, dá para ver que essa abordagem rigorosa tem um impacto muito real em quem lê. Sim, eu vi a resenha do leitor, o Adriano F. Martins. Exato, Adriano chamou o livro de fantástico e de uma prova de fé. Ele fala que a leitura forçou ele a rever muitos preconceitos que ele carregava no coração sem nem perceber. Aqueles conceitos defensivos enraizados no trauma, né? Isso. A experiência foi tão forte que ele terminou dizendo que está super ansioso pelo próximo trabalho do autor. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Porque me colocando no lugar de quem escuta a gente agora, surge uma tensão enorme. Pode falar. Dizer para alguém que foi profundamente abusado, manipulado ou ferido por uma instituição que ela não deve transformar essa dor na identidade dela. Isso não soa um pouco insensível? A dor faz parte da história da pessoa. É o que ela sobreviveu. Como o autor consegue equilibrar essa cobrança por maturidade sem parecer que está simplesmente invalidando o sofrimento de quem foi vítima? Olha, essa é a atenção central da obra. E é uma pílula super difícil de engolir. É uma pergunta fantástica, porque ele realmente pisa em um terreno minado ali. Muito minado. Corre o risco de soar como um supera-logo isso. Exatamente. Mas ao examinar o material, a gente nota que o equilíbrio proposto não está na invalidação da dor.
Ele não passa pano para as falhas institucionais. Ele não apaga o que aconteceu. A chave, mantendo a neutralidade sobre os sistemas religiosos em si, é o que ele chama de discernimento. Discernimento? O discernimento é a capacidade de entender que manter a identidade ancorada no trauma significa, no fim das contas, deixar que os causadores da dor continuem controlando o seu futuro. Ah, entendi. Ou seja, se eu deixo de viver o lado coletivo da minha fé por causa de quem me feriu ainda está sentando na cadeira de motorista da minha vida espiritual. Perfeitamente. A maturidade significa enxergar Cristo além do sistema religioso. É garantir que a fé não dependa de estruturas institucionais para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, e aqui a parte difícil para quem está ferido, exige que a pessoa não descarte essas estruturas por puro preconceito cego. Tem que separar as coisas. Sim, é separar a engrenagem humana, que falha, do propósito original da comunhão. Nossa, ouvindo você explicar isso, fica muito claro porque romper com essa identidade de dor exige que o indivíduo ressignifique totalmente o que ele entende por comunidade. O foco precisa sair da placa na porta, da instituição de tijolo, para o sentido de família de fé. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente tem os comentários de outras duas leitoras nas fontes. As resenhas ajudam muito a materializar essa teoria. Muito. A resenha da Daniela Bortolotti, por exemplo, ela destaca que o próprio título, Desigrejado, é forte e intensamente impactante. E ela recomenda o livro justamente para refletir sobre essa relação com a família de fé e as denominações. E tem também o comentário da pastora Laura Soares, né? Isso. A pastora Laura foca muito nesse entendimento de ser igreja. Ela destaca que congregar é muito mais do que estar dentro de um prédio com 4 paredes. É entender o real motivo pelo qual se deve fazer parte de uma comunidade. E é vital entender isso, porque o livro tenta resgatar o sentido original da coisa, sabe? A cura não é ir lá e assinar a ficha de uma nova corporação, mas reaprender a ser parte de um corpo coletivo. Certo. Mas aí eu fico pensando numa questão muito prática. Como alguém consegue pegar esse conceito abstrato de Cristo e separar do sistema religioso, que é onde as coisas acontecem na prática, sem acabar criando, sem querer, um sistema religioso próprio? Como assim? Tipo, se eu saio de uma denominação para nunca mais me frustrar, tranco a porta de casa e continuo exercendo minha fé sozinho, ditando as minhas próprias regras, eu não acabo virando um sistema solitário de uma pessoa só? Uma ilha que não pode ser contrariada? E isso levanta uma questão importante, é o perigo da câmara de eco que a gente conversou, né? O isolamento total. Sim, o cara vira o próprio papa da casa dele. Exato. E a resposta que a gente extrai do propósito final do Maicon Soares é que o chamado à maturidade é, na verdade, um chamado de retorno ao centro. Não se trata de defender os erros das instituições passadas, de jeito nenhum, mas é sobre restaurar a capacidade do indivíduo de amar e de ter temor reverente. Capacidades que o trauma meio que enterrou. Isso, superar os traumas passados não é para viver numa bolha impenetrável, mas para recuperar o rumo espiritual de forma responsável e coletiva. A verdadeira vivência do perdão, do amor e da tolerância exige obrigatoriamente a fricção com o outro. Você não consegue exercitar a tolerância sozinho numa sala vazia. Não dá pra perdoar a parede, né? O crescimento exige lidar com quem pensa diferente, com as falhas dos outros, com aquela rede de suporte. Sem dúvida. Fugir da coletividade para evitar a frustração é fugir da oportunidade de amadurecer. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta todas as peças? O que a gente viu aqui é uma jornada muito clara. Ela começa em uma ferida silenciosa que afasta as pessoas do convívio. Aí passamos pelo perigo de adotar essa dor como a nossa identidade, criando aqueles preconceitos para nos proteger. E o livro propõe que a cura de verdade vem através da maturidade espiritual e do discernimento, redefinindo o que significa genuinamente fazer parte de uma comunidade. E vale reforçar, porque isso é tão relevante para quem está ouvindo a gente agora, mesmo que a pessoa não seja religiosa ou não esteja vivendo essa situação específica. Como se aplica ao resto da vida, né? Exatamente. A obra oferece um estudo de caso simplesmente fascinante sobre como nós, seres humanos, lidamos com decepções sistêmicas severas. Seja na política, no trabalho. Qualquer área.
É o desafio universal de não deixar que os nossos piores traumas e as piores experiências ditem as nossas jornadas futuras. Aprender a tirar essa lente do trauma é essencial para viver em sociedade. Uma reflexão incrível para encerrar o nosso programa. E construindo em cima disso tudo que as fontes nos trouxeram, eu queria deixar um pensamento provocativo inédito para quem está acompanhando a gente. Uma reflexão para levar para o resto do dia. Manda! Se o autor define a maturidade espiritual como a capacidade de enxergar além da dor e retornar à comunhão, será que o verdadeiro teste de fé não é sobre encontrar a comunidade perfeita e a prova de falhas? Talvez o verdadeiro teste seja sobre desenvolver a resiliência de florescer espiritualmente, enquanto se aceita e se convive diariamente com as profundas imperfeições daqueles seres humanos comuns que formam essa tal família de fé. Olha, é uma provocação de peso para se pensar. Pois é. Fica o convite para que cada pessoa avalie as próprias lentes que carrega. Agradeço imensamente a companhia e a escuta de todos em mais essa análise profunda de hoje. Até a próxima. Até mais!